Senhoras e senhores, caso se interessem em assistir o filme antes de ver a análise, o que eu recomendo, visto que o vídeo está repleto de spoilers, sugiro que assinem o Telecine. Com um catálogo com mais de 2.000 filmes, desde os mais recentes até os mais clássicos, a plataforma oferece os 30 primeiros dias grátis para novos assinantes, e você pode fazer sua assinatura através da internet, sem nenhuma dificuldade. E o Telecine não apenas apresenta os filmes ou os separam por gênero. Existe toda uma curadoria especializada, uma equipe dedicada para fazer listas com obras premiadas, cults e demais temas específicos. Caso não queira perder essa oportunidade elegante que o Telecine oferece, basta acessar o primeiro link da descrição e aproveitar esse acervo invejável de filmes incríveis. A Onda começa com o professor Rainer Wenger indo ao trabalho enquanto escuta Ramones, banda símbolo do punk, da rebeldia e da luta contra o sistema. A princípio, é um personagem que não parece flertar com o autoritarismo. Porém, ao longo do filme, ele acaba contribuindo para que um regime totalitário comece a ganhar forças. Mas o filme não é sobre como é fácil um professor induzir uma massa de adolescentes, com palavras bonitas e enfeitadas. Na verdade, ele deixa bem claro suas intenções. E sim, sobre como essa massa acredita cegamente na ideia e nos valores transmitidos, devido a um sentimento de pertencimento, ao ponto de colocá-los em prática, reproduzindo um comportamento separatista, sem perceber o problema disso. Wenger foi escolhido para dar o curso de autocracia, porém, queria mesmo era estar à frente dos estudos envolvendo anarquia, aparentemente devido à sua familiaridade com o tema, algo que, como aprendemos, é totalmente oposto ao primeiro tipo de ideologia, visto que a anarquia é um sistema político baseado na negação do princípio da autoridade e a autocracia é um regime que concentra o poder em um líder e faz com que todos sejam obrigados a seguir certas diretrizes. Quando Wenger se dirige até o professor Wieland a fim de trocar de curso, este não aceita, dando a entender que Rainer não é a pessoa adequada para ministrar o curso de anarquia, como se sua personalidade não fosse compatível com o tema. O objetivo do projeto semanal, segundo Wieland, era aproximar os alunos ao conceito de democracia e fazê-los entender o motivo dela ser tão importante, principalmente para a Alemanha. Curioso que o governo do povo, pelo povo, para o povo, foi colocado à disposição dos alunos para que construíssem seu próprio regime. Contudo, o que se originou dela não foi uma variedade de ideias, mas uma unidade de pensamento que trouxe diversos problemas nos quais, geralmente, percebe-se em uma ditadura. Na cena em que os alunos estão ensaiando uma peça, um dos atores muda por conta própria a sua fala e gera uma certa revolta nos outros em volta. Nesse momento, nota-se como a falta de ordem e obediência se estabelece como algo prejudicial ao coletivo. Caro, inclusive, chega a dizer que não faz sentido fazer aquela peça se cada um age como quer. Falta uma noção de grupo. Esse conceito também aparece na sequência em que os alunos estão jogando polo aquático e Marco erra um arremesso ao gol, ao invés de passar a bola para Sinan, que se encontrava livre de marcação. Essas duas situações ilustram a ausência de unidade nos alunos, como não se comportam como uma comunidade. Em uma discussão, Dennis discorre sobre o que deveria causar revolta atualmente, visto que todo indivíduo tem os seus prazeres decididos em sua mente. Logo, já possuem seus propósitos e pretendem alcançá-los de maneira egoísta, não desenvolvendo uma razão para lutar por uma causa ou algo maior porque nada os motiva. Isto é, há uma carência de estímulos, algo capaz de unir um grande grupo. Em outras palavras, falta um objetivo comum. É dito que esse tipo de posicionamento é fruto do espírito do tempo, e que a pessoa mais procurada no Google era Paris Hilton, insinuando que a época não era favorável para uma revolução ou grandes movimentos, porque as pessoas buscam e se contentam com a futilidade. Quando os alunos de Rainer, da terceira geração após a Segunda Guerra Mundial, afirmam não acreditar que uma ditadura possa ser reestabelecida na Alemanha moderna, ele decide iniciar um experimento para demonstrar a facilidade com que as massas podem ser manipuladas. Ele começa exigindo que todos os alunos o tratem de maneira culta durante a aula. Coloca-os com notas baixas, ao lado dos que possuem notas altas, supostamente para que ambos os grupos motivem-se a se tornarem melhores como um todo, exige que ao falar, os estudantes devem se levantar e dar respostas curtas e diretas, sugerem um uniforme para remover a distinção de classe e unir ainda mais o grupo, e por fim, é escolhido um nome, a Onda, que todos os alunos aceitam, exceto por Caro, que sugere outro, mas em vão. No começo do filme, é possível perceber que Tim era o mais frágil, intelectualmente falando, dos adolescentes.
quando, ao ser questionado quanto cobrava pelas drogas que carregava consigo, o personagem responde que não queria nada, visto que os entorpecentes eram um presente, pois ele considerava aqueles garotos seus irmãos. Porém, é nítido que os rapazes não eram tão seus amigos assim e estavam apenas se aproveitando da situação. O primeiro resultado em tese positivo de todo esse processo de transformação das mentes dos alunos acontece quando Caro falta ao ensaio de teatro e os alunos precisam resolver isso. Inicialmente, eles desistem de fazer a peça, porém, Dennis resolve tomar a frente e define os papéis. O resultado é tão satisfatório que até Ferdi desenvolve um senso de disciplina e desiste de alterar suas falas por conta própria. Contudo, já no final da primeira aula, é possível notar como aquele, aparentemente, inofensivo exercício começou a extrapolar a sala de aula e tomar conta dos estudantes. Tim se dirige ao professor como Sr. Wenger, mesmo este dizendo que depois da aula já poderia chamá-lo pelo primeiro nome. Além do mais, quando é estabelecido o uniforme, Tim coloca fogo em suas roupas antigas, como se aquilo não fosse um projeto que iria durar poucos dias. Ele estava disposto a fazer o que fosse preciso para servir e manter a onda viva para sempre. Rapidamente, é possível perceber os primeiros sinais preocupantes de apego àquela ideia. E não é difícil entender esse fenômeno. Como o filme explica, todos nós sentimos a necessidade de pertencer a algum grupo, de encontrar uma tribo e ser acolhido e reconhecido por ela. Como o próprio Tim expressa no final, aquele movimento havia se tornado a sua vida, pois o seu período escolar anterior ao exercício era marcado por rejeição e exclusão nos círculos sociais, o que naturalmente faz com que o indivíduo sinta-se sozinho e marginalizado. Sentir que não existe espaço para você no mundo é assustador e deprimente, podendo causar um sofrimento muito grande. É possível recuperar o emocional, mas se a exclusão permanece, surge a vulnerabilidade. Quando se está sozinho por muito tempo, qualquer um que estenda a mão será visto como um líder a ser seguido, e a mudança de perspectiva será tão grande que irá estimular no sujeito uma disposição para a obediência cega, como resultado de sua gratidão. E agir sem pensar por conta própria, levando qualquer comando como verdade absoluta a ser seguida, nunca é saudável. No caso do filme, o cenário é ainda pior, pois, tratando-se de adolescentes, indivíduos mais frágeis devido à indecisão e à pressão características da fase, além do caráter ainda em construção, percebe-se a facilidade com que eles são aliciados, por sentirem muito mais esse distanciamento da sociedade como um todo, visto que desejam fazer parte de específicos grupos sociais. Como dito anteriormente, Tim era o mais vulnerável da comunidade, e seu fim foi a consequência mórbida da falta que faz ter alguém zelando por ti. Alguém que te acolha, que lhe ofereça um lugar para pertencer. A única pessoa que fez isso, ainda que de maneira indireta, foi o próprio professor Wenger, mas ao encerrar o movimento da onda, pôs um fim também nas esperanças que o garoto tinha de se sentir amado e não mais sozinho, em um mundo já fragmentado por grupos segregatórios. A onda é eficiente em ilustrar como não é difícil aceitarmos um regime totalitário ou ideias radicais, mesmo não estando predispostos, o que não é exclusividade da Alemanha. Aquele que aparece como uma suposta solução para problemas que afetam a massa já está qualificado para ser ouvido, e dependendo do público que atinge, as chances de ser levado a sério e até de ser eleito são altas. Por mais absurdos que fale, desde que use as palavras-chave certas, todo o resto será convenientemente ignorado caso se mantenha coerente com os ideais de determinado grupo. No filme, o poder daquela ideia é como uma grande lâmpada que se acende, deixando todos que faziam parte da onda admirados com a iluminação em suas mentes. Contudo, ao mesmo tempo, que ofusca aqueles não adeptos. O movimento que fez dos integrantes, todos iguais, ignorava e estimulava a opressão de tudo que fosse contrário à opinião deles de comunidade. Quem não fazia parte da onda era excluído, como observamos Leon fazer, ao proibir alunos de entrarem na escola caso não fizessem a saudação do grupo. Em qualquer tipo de organização, grupo, sistema ou governo, surge focos de revolta, encabeçados por aqueles que tendem a questionar e não concordam com as práticas e valores impostos, mas não têm o poder de alterar o cenário sozinhos. Porém, fazem o possível para incomodar, através de atos provenientes de sua insatisfação, objetivando mudanças. E na onda, não é diferente. Caro é a rebelde, e percebemos isso já quando ela é a única que não se veste de branco simplesmente porque a cor não caía bem nela. Isto é, como parte de seus valores pessoais, estava a preservar sua individualidade acima do padrão da comunidade.
Um princípio que não observamos nos outros alunos, visto que todos eles sacrificaram suas particularidades em favor do coletivo. Além do mais, a personagem é a primeira a enxergar que o movimento estava indo longe demais. Ela, inclusive, protesta espalhando cartazes pedindo a interrupção dessa sociedade totalitária. Devido às suas articulações, logo Caro já não era mais bem-vinda no grupo e acaba sofrendo indiretamente as consequências através de Marco, seu próprio namorado. Após atrapalhar a torcida dos integrantes da Onda durante um jogo de polo aquático, Caro e Marco discutem, e este último acaba por agredi-la com um tapa. Esse ato o faz correr até Venga, a fim de pedir para que ele pare a Onda, pois ele percebeu que o movimento estava fora de controle e era nocivo para a cabeça daqueles adolescentes. Porém, o professor, que sempre se sentiu impotente durante a vida inteira, principalmente na escola, estava gostando da influência que exercia e respeito que tinha dos alunos. Ele havia tomado gosto pela prática e não queria interromper a Onda para continuar usufruindo dessa sensação incomparável de poder. Através desse personagem, podemos notar como até os mais bem-intencionados podem ser corrompidos. Nenhum homem, por mais sábio que seja, seria capaz de ter voz única na tomada de decisões de um grande grupo de pessoas e nunca causar atrocidades. A história nos mostra isso. O conceito inicial do fascismo se baseia na ideia de que um único graveto é fraco e naturalmente quebrável, mas um punhado de gravetos é muito resistente. Em última análise, é a concepção de que juntos somos mais fortes, o que não deixa de ser verdade, porém, facilmente usada para fins de manipulação. Um sistema coletivista que se beneficia do fato de todos estarem juntos, a fim de levá-los para uma única direção, pode parecer positivo, afinal, cada integrante trabalha em prol da comunidade. Em tese, pelo bem de todos. Porém, como uma onda, esse tipo de organização perde o controle. O líder pode direcioná-lo, com base nas suas vontades, mas se o grupo for muito grande e capaz de interpretar convenientemente certos comandos, o impacto pode se ampliar e ser devastador. Vemos isso no final, quando Rainer pergunta o que deveriam fazer com o traidor, pois até aquele momento os alunos estavam fazendo tudo o que ele mandava. E esse é justamente o problema, o poder concentrado na mão de um único indivíduo.